E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus, eu faço parte do Ministério de Música do Missão Intimidade e hoje nós estamos aqui para partilhar um pouco sobre os monges beneditinos, a ordem fundada por São Bento. Então, antes da gente começar, nós recorremos à intercessão de São Bento e também de São Felipe Neri, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, São Bento ele nasce em Núrcia, que é uma região central ali da Itália, por volta do ano de 480 depois de Cristo. O que caracteriza esse período? Esse período ele é caracterizado pela queda do Império Romano do Ocidente. Então, com a queda do Império Romano, toda essa região da Europa vivia um período de imoralidades, de guerras civis, de constante combate contra outros povos ali contra os bárbaros, conhecido como os bárbaros. E então São Bento nasce nesse período. E aí é a fundação da sua ordem beneditina e a proliferação dos seus mosteiros por toda a Europa que reconstrói a Europa. Então, existem alguns textos que falam que o pensamento, né, o modo de pensar de São Bento é aquele sangue pulsante que renova toda a Europa. Né? São Gregório Magno, ele é um dos primeiros que escreve sobre São Bento. E na sua biografia, né, uma das mais antigas escrita por São Bento, ele chama ele como de uma luz brilhante, porque nesse período de grave crise, de constante conflito, combate e de uma depressão tremenda, né, do cristianismo em si ali, né, porque nós tínhamos o Império Romano, ele sustentava toda a Europa, então com a queda dele, abriu espaço para que os bárbaros dominassem tudo. Né, e com isso o cristianismo também estava sendo muito prejudicado. Então, nesse momento de crise, nasce São Bento ali como um eleito de Deus para restaurar toda a Europa. Bom, ele teve uma vida, né, São Bento ele teve uma vida sempre muito profunda no cristianismo, né, como um todo, né? Sua família era muito cristã e seus pais, por terem uma condição boa, decidem enviá-lo para Roma para que ele pudesse estudar. Quando ele chega em Roma, ele percebe a quantidade de moralidades que está acontecendo ali, principalmente entre os jovens, nos vícios que eles estavam ali empregados, principalmente nos vícios relacionados à sexualidade, né? E então ele decide se retirar, parar com seus estudos, e ele vai para uma região chamada Subiaco, uma caverna na região de Subiaco. Ali ele passa durante 3 anos, e esse período é importantíssimo para toda a formação dele espiritual e religiosa, porque ali ele passa longos 3 anos em profunda oração e meditação e vivendo completamente da providência de Deus. Há relatos que dizem que São Bento se alimentavam daquilo que os corvos deixavam cair, ou quando os corvos morriam, ou de alguns monges eremitas que passavam pela região e davam de comer para ele. Né? A caverna que ele ficava estava num lugar de difícil acesso, então alguns monges tinham que utilizar varas ou outros instrumentos para conseguir alimentar São Bento ali onde ele ficava. Né? E nesse momento, nesse período, é onde muitos discípulos começam a seguir São Bento, né? Compartilhar dos seus pensamentos, compartilhar das suas ideias, compartilhar da sua espiritualidade, principalmente. E aí, depois disso, depois desses 3 anos, eles chegam em Monte Cassino, onde é fundada então a Ordem dos Beneditinos. Rapidamente, por conta dessa quantidade de discípulos que passam a seguir São Bento, os mosteiros de São Bento começam a se espalhar por toda a Europa, né? E aí começam então a fazer justamente aquilo que São Gregório disse sobre São Bento, né? Por quê? Porque São Bento ele escreve uma regra, a conhecida regra de São Bento, que é um conjunto de regimentos e modo de se viver a vida monástica, né? E principalmente tudo isso era pautado sobre um lema. O lema era conhecido como Ora et Labora. O que isso significa? Significa que a oração e o trabalho deveriam estar unidas para aqueles que aceitassem entrar na vida monástica como monge na Ordem de São Bento. Ou seja, São Bento dizia, né, tem uma frase dele muito boa, que é assim, ó, receba de boa vontade e execute eficazmente o conselho de seu amoroso Pai, que pelo trabalho da obediência
você pode retornar para aquele de quem você partiu pela preguiça da desobediência. Então, o ora et labora surge exatamente disso, por meio da obediência. A obediência ao quê? Aos nossos afazeres diários, e da oração, que é aquilo que nos conecta a Deus. Nós podemos então voltar ao encontro, retornar ao encontro aquele de quem nós nos separamos por meio da preguiça e da desobediência. Ou seja, a preguiça e a desobediência nos afasta da presença de Deus. Porque se Deus está em tudo, né, se Deus sustenta tudo, então Deus está naquilo que nós precisamos fazer, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E São Bento ele percebe a presença de Deus nesses afazeres, exatamente. Então, ele orienta aqueles que decidem, e orientar até uma palavra bem simples, porque para um santo como São Bento não existia essa de orientar, né? Era uma ordem mesmo. Então ele ordena aos seus discípulos e aqueles que decidem seguir a sua ordem a viver uma vida de profunda comunicação entre o trabalho e a oração. Então ele até indica, né, que a ociosidade, né, São Bento escreve na sua regra, que a ociosidade ela é inimiga da alma. E por isso, então, um irmão, um servo ali, ele precisa dedicar-se ao trabalho manual durante um período do dia, para que ele mantenha seu corpo fisicamente ocupado. E depois, no momento onde ele teria para recuperar-se fisicamente, ele tem que estar dedicado ao estudo, à oração, à leitura contemplativa, à meditação da palavra de Deus. Tudo isso. Então, em um determinado momento, ele está buscando Deus nos afazeres domésticos e no outro tempo ele está buscando Deus nas leituras, nas Sagradas Escrituras. Tá? Então, essa é basicamente as orientações que nós encontramos na regra de São Bento. A regra de São Bento ela é muito clara, tá? Ela é bem específica em diversos pontos, desde forma de oração até comportamental mesmo, sabe? Então é uma regra de extrema obediência, porque na obediência nós encontramos Deus e por meio da oração, então, nós nos comunicamos com Ele, tá? Então a ordem beneditina ela surge nesse período, é mais ou menos ali por meio do ano 550, 570. 1000 anos depois, a ordem já está totalmente consolidada, totalmente na Europa. Então, se a gente pega 1500, que é o ano do descobrimento do Brasil, qual que é a situação da Europa ali? A Europa já está passando por uma nova crise, né, que é a crise da Revolução Protestante, né? Não é nem uma reforma, é uma revolução. E ali, o que precedeu a Revolução Protestante? Precedeu momentos de ouro da cristandade ali. Principalmente nos séculos XI, XII, XIII ali, é o auge, onde toda a sociedade está ordenada para Deus. O Estado, a sociedade em si, a religião, tudo aquilo que é produzido como a arte, os livros, os escritos, né? É algo muito grandioso, né? Então, basicamente, a sociedade está totalmente ordenada para Deus. Logo depois nós chegamos nas outras crises, tá? Mas por que eu citei esses períodos aí de ouro, né, da civilização, principalmente da civilização ocidental, né, como um todo? Porque isso só foi possível devido ao esforço e ao trabalho enorme, principalmente da Ordem Beneditina, que reconstrói a Europa. Então São Bento ele é considerado como o patrono da Europa, justamente por isso, porque é sua ordem que refaz, né, que reconstrói a moralidade europeia, de todo o continente europeu ali. Voltando ali para o ano de 1500, né, por volta de 1566, a Ordem Beneditina ela chega no Brasil por meio da Abadia de Portugal, né, a Congregação Beneditina de Portugal, melhor dizendo. O Papa Pio V ele autoriza, né, a vinda dos beneditinos para o Brasil e logo depois, em 1584, ele transforma o Mosteiro de Salvador na Abadia de Salvador. E isso dá a possibilidade para que essa abadia forme, desenvolva, né, abra novos mosteiros no Brasil. E logo os mosteiros se espalham por aqui. Nós costumamos ter em mente que os jesuítas foram muito importantes, né, para todo esse desenvolvimento cristão no país, né? Principalmente nos 4 primeiros séculos do Brasil, os jesuítas foram importantíssimos, até pelo caráter da sua
da sua ordem religiosa. Mas os beneditinos também foram muito importantes. Por quê? Porque uma característica do mosteiro beneditino não é ser simplesmente um lugar de oração, mas é um lugar de acolhida. Então, muitos, principalmente índios, brasileiros, portugueses, escravos que vinham para o Brasil, quando necessitavam de ajuda, recorriam aos mosteiros beneditinos para um alimento, para uma ajuda médica, né? Pelas curandeiras, assim, tipo, as pessoas que cuidavam dos outros. Essa é uma característica muito marcante, assim, na vida monástica, principalmente dos monges beneditinos. E aí, o que é importante a gente ter em mente, então? Que não só os jesuítas foram importantes para o desenvolvimento nosso como brasileiro e como um país católico para se desenvolver, mas também outras ordens religiosas, como a dos beneditinos, foram assim. Nossa nação, gente, é uma nação católica, nosso berço é católico, nós somos uma nação católica e precisamos resgatar isso, conhecendo melhor sobre aqueles que nos formaram, tá? Agora eu quero ir para duas curiosidades. Então, rapidinho, antes da gente ir para as curiosidades. Resumindo, São Bento ele nasce nesse período pós-queda do Império Romano. Quando ele descobre, né, quando ele vê, né, quando ele percebe a gravidade da situação da Europa, ele se retira em uma caverna em Subiaco. Ali nessa caverna é onde ele desenvolve a maior parte da sua espiritualidade, até que 3 anos depois, em Monte Cassino, ele funda, né, sua ordem religiosa, que é a Ordem dos Beneditinos. Essa ordem é responsável pelo nascimento de uma nova Europa e por isso ele é reconhecido como patrono da Europa. Os beneditinos foram enviados praticamente para o mundo todo, assim como os jesuítas, e são responsáveis pela evangelização de muitas nações e principalmente o sustento da evangelização de muitas nações, né? E agora então as curiosidades. São Bento ele tem uma irmã gêmea, é Santa Escolástica. Santa Escolástica ela partilha então do carisma e da vida religiosa que São Bento escolhe, só que voltado para o feminino ali, né? Ela era uma mulher, então ela tinha algumas restrições quanto a viver a ordem de São Bento, porém ela desenvolve e traz a possibilidade para que as mulheres também possam viver isso. E além disso tudo, nós temos uma outra curiosidade, que é a conhecida Medalha de São Bento. A Medalha de São Bento ela é composta por uma cruz. Nessa cruz tem alguns escritos, né? A cruz do Santo Pai Bento, e em todo o seu entorno, em toda a sua volta, tem a oração: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A medalha de São Bento tem essas marcações. E além disso, eu queria deixar aqui uma última curiosidade para a gente encerrar esse vídeo. Eu citei aqui algumas coisas importantes, né? Como monge e eremita. O que diferencia um do outro? Monge é aquele que escolhe viver no monastério de forma voluntária e de forma comunitária, ou seja, ele vai viver ali junto com outras pessoas que optam pela mesma decisão dele, e sua vida ela é voltada em dois polos: oração e trabalho. Ambos então vão se ajudar. É por isso que nós falamos monges beneditinos, porque o monge é aquele que tem uma vida dedicada à oração e ao trabalho dentro de uma vivência comunitária em um mosteiro. E o eremita é o oposto. Ele também tem uma vida de oração, porém é uma decisão penitente de se viver isolado de toda a sociedade em ambientes desérticos, em lugares muito afastados da sociedade mesmo, tá? Então essas são as duas diferenças dessas palavras que eu falei no começo, beleza? Resumindo então, São Bento ele é responsável pela reconstrução da Europa após a queda do Império Romano. Os mosteiros beneditinos, eles logo tomam toda a Europa e começam a dar uma nova cara para ela. E são eles que são responsáveis por formar uma base necessária para o desenvolvimento da Europa. Para que quando a gente chegasse nos séculos seguintes, 11, 12, 13, né, que são o auge da cultura ocidental, né, foi possível por conta dos mosteiros. Beleza? Com a vinda assim, das grandes revoluções que nós tivemos ali no século XIV, no século XV também, os mosteiros começam a se espalhar então por todo o mundo. Então,
ao mesmo tempo que eu tenho aqui no Brasil o descobrimento do Brasil, né, a vinda de algumas nos Estados Unidos o ideal protestante tomando conta. Sim, na América Latina se fundam grandes mosteiros que são responsáveis em sustentar a fé católica nesses lugares, da mesma forma em outras regiões. Beleza? Então, a ordem beneditina ela é muito importante na manutenção da estrutura que nós temos hoje como Ocidente. Hoje o Ocidente ele tem essa, como fala, ele tem essa base formada em três pilares, que é a moral judaico-cristã, o direito romano e filosofia grega, porque, de certa forma, muitas ordens religiosas, e principalmente a ordem religiosa dos beneditinos, conseguiram, por meio da oração e do trabalho, manter toda essa estrutura em pé. E não impedir que forças orientais, como os muçulmanos, os islâmicos, tomasse conta culturalmente de todos nós. Beleza? Então, basicamente, essa é a Ordem dos Beneditinos. Isso aqui foi um breve resumo, uma breve introdução sobre uma história riquíssima, cheia de detalhes, muito profunda, a qual vale a pena nós conhecermos, beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.